Imagine caminhar por uma cidade comum, seguindo sua rotina diária, sem desconfiar que, bem abaixo do solo, existe outra cidade menos completa, antiga e enigmática. Um labirinto de túneis que se estende por quilômetros, câmaras vastas e estruturas que desafiam tudo o que a arqueologia acredita saber. Esta cidade subterrânea não é uma lenda. Ela existe, e sua origem guarda um dos mistérios mais profundos da história humana. Hoje, você vai conhecer a impressionante e inquietante história dessa metrópole escondida, que permaneceu perdida por milhares de anos. A história dessa cidade subterrânea começa em um dos lugares mais fascinantes e antigos do mundo, a Capadócia, região localizada no coração da Anatólia Central, na Turquia. Uma terra moldada por erupções vulcânicas milenares, onde formações rochosas conhecidas como chaminés de fada se erguem como torres naturais, e onde povos antigos esculpiram moradias e templos muito antes de qualquer império escrever seu nome na história. É uma região que já testemunhou a passagem de hititas, frígios, persas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos. E ainda assim, continua guardando segredos, mas nenhum tão surpreendente quanto o que viria à tona em 1963, em um pequeno vilarejo chamado Derinkuyu, onde casas de pedra vulcânica repousam sobre ruínas ainda mais antigas do que qualquer registro conhecido. Um morador decidiu reformar sua casa. Durante a obra, ao demolir uma parede da adega, ele esperava encontrar apenas rocha sólida. Afinal, toda a região é formada por camadas de tufo vulcânico, uma rocha macia resultante das antigas erupções. Mas em vez disso, ele encontrou algo que jamais deveria estar ali: um corredor estreito, perfeitamente talhado, mergulhando na escuridão. Ao iluminar o buraco com uma lanterna, ele viu degraus, depois mais degraus, e outro lance, e outro. O que estava diante dele não era um acidente geológico, era uma entrada oculta, preservada por séculos. Intrigado, ele chamou os vizinhos. Os vizinhos chamaram as autoridades, e quando os arqueólogos chegaram, perceberam rapidamente que aquele buraco não era apenas uma câmara subterrânea esquecida. Era o início de uma cidade inteira, como se a terra tivesse sido aberta por uma lâmina invisível, revelando camadas ocultas de história. O corredor levava a salões enormes, túneis circulares, sistemas de ventilação, passagens estreitas e câmaras distribuídas em níveis profundos, descendo dezenas de metros abaixo do vilarejo. Cada novo túnel explorado revelava mais um andar. Cada porta de pedra giratória revelava uma estrutura ainda maior. E quanto mais avançavam, mais clara se tornava a dimensão da descoberta. Os arqueólogos haviam redescoberto a maior cidade subterrânea já construída pela humanidade, Derinkuyu, que literalmente significa Poço Profundo, localizada a cerca de 40 quilômetros ao sul de Neve. A capital regional, Derinkuyu, se encontra em uma das rotas comerciais mais antigas do mundo, um caminho que conectava o Oriente Médio ao Mediterrâneo e que há milênios era usado por comerciantes, exércitos e peregrinos. O que ninguém imaginava é que sob esse solo historicamente movimentado, havia uma cidade capaz de abrigar não apenas dezenas, mas milhares de pessoas por longos períodos, com armazéns, cozinhas, poços de água, estábulos, dormitórios e até uma igreja subterrânea. E então, surge a pergunta que arqueólogos e historiadores tentam responder até hoje: se essa cidade era tão grande, por que ninguém sabia que ela existia? Quando os arqueólogos começaram a mapear Derinkuyu, uma questão surgiu imediatamente: como uma estrutura tão complexa pôde ser construída há milhares de anos, dentro de rocha sólida? A cidade subterrânea possui pelo menos 18 andares conhecidos, alcançando profundidades superiores a 85 metros. E isso não é o mais impressionante. Para suportar seu próprio peso sem desabar, os construtores criaram pilares estruturais perfeitamente distribuídos, sistemas de ventilação que ainda funcionam, corredores inclinados com precisão e câmaras gigantes esculpidas de dentro para fora. Ainda hoje, o local conta com mais de 600 poços de ventilação, interligados de forma tão precisa que o ar circula naturalmente, como se um engenheiro moderno tivesse projetado o sistema. Porém, tudo isso foi feito com ferramentas de pedra, séculos antes do surgimento de técnicas avançadas de mineração. Segundo especialistas, seria necessário retirar mais de 40 mil toneladas de rocha para abrir o espaço que hoje chamamos de Derinkuyu. Mas não há resquícios desse material nos arredores. Nenhum entulho, nenhum depósito, nenhuma evidência do processo, como se toda a rocha tivesse simplesmente desaparecido.
e isso deu origem a um dos maiores mistérios relacionados à cidade. Quem construiu Derinkuyu tinha conhecimentos que não deveriam existir naquela época. Com o passar dos anos, os pesquisadores perceberam que Derinkuyu não era um abrigo improvisado. Era uma cidade funcional, preparada para longos períodos de ocupação. Estudos indicam que ela poderia abrigar entre 20 e 30 mil pessoas por meses, talvez até por anos. As áreas internas incluem cozinhas com sistemas de exaustão, salas de fermentação, depósitos de grãos, áreas de criação de animais, dormitórios, salas de reunião e até uma igreja subterrânea com teto abobadado. Tudo isso separado por portas circulares de pedra, com até 500 quilos, que podiam ser movimentadas por uma única pessoa para bloquear passagens inteiras em caso de ataque. Os arqueólogos acreditam que Derinkuyu foi usada por diferentes povos ao longo dos séculos, inclusive cristãos que fugiam de invasões externas, principalmente durante o período bizantino. Mas existe uma diferença fundamental. Esses povos usavam a cidade, mas não foram eles que a construíram. As técnicas de escavação encontradas nos níveis mais profundos são muito mais antigas que os registros bizantinos, muito mais antigas que os hititas, e tão remotas que não se encaixam em nenhuma civilização conhecida da região. Quem esculpiu os primeiros níveis de Derinkuyu permanece desconhecido. Cada novo estudo aprofunda o mistério. Para que Derinkuyu funcionasse como uma cidade subterrânea, era necessário resolver 3 problemas essenciais. Primeiro, ventilação. A solução encontrada pelos construtores é tão eficiente que os sistemas ainda funcionam, mesmo após milhares de anos. Segundo, água. Poços internos garantiam abastecimento durante todo o ano, com alguns deles descendo mais de 50 metros, conectando-se a aquíferos profundos. E terceiro, segurança. As portas de pedra que selam corredores inteiros foram instaladas em pontos estratégicos. Esses elementos mostram que Derinkuyu não foi planejada para ser um abrigo temporário. Ela foi criada para resistir a ameaças prolongadas. Mas que ameaça teria sido tão grave a ponto de forçar um povo inteiro a viver debaixo da terra? Guerras, invasões, mudanças climáticas extremas, ou algo ainda mais antigo que desapareceu da história? Ninguém sabe. Com tantas perguntas sem resposta, surgiram diversas teorias. A primeira diz que a cidade era um abrigo para fugas e invasões. Os bizantinos realmente se esconderam ali, mas Derinkuyu é anterior a eles. Ou seja, essa teoria explica o uso recente, mas não a origem. A segunda teoria fala de uma catástrofe climática antiga. Alguns cientistas acreditam que mudanças drásticas no clima podem ter forçado povos pré-históricos a viver no subterrâneo. Porém, nenhuma evidência concreta sustenta essa hipótese. A terceira sugere um refúgio contra ameaças desconhecidas. Pesquisadores levantam a possibilidade de um evento catastrófico tão antigo que desapareceu dos registros, como uma guerra antiga, uma praga devastadora ou até mesmo radiação natural. E por fim, a teoria mais misteriosa, a dos construtores desaparecidos. O povo que construiu Derinkuyu teria simplesmente desaparecido, deixando para trás a cidade e seu conhecimento avançado. Essa hipótese é baseada em 2 evidências intrigantes. Não há ferramentas, ossos ou artefatos do povo original, e os níveis mais antigos têm técnica superior aos níveis mais recentes, o que sugere que o conhecimento foi perdido ao longo do tempo. Até hoje, Derinkuyu não foi completamente explorada. Os túneis mais profundos permanecem fechados, tanto por risco de desabamento, quanto por motivos ainda não divulgados pelas equipes que estudam o local. Pesquisadores relatam que alguns corredores produzem um eco estranho. Sensores acusam uma profundidade maior do que o esperado, e há sinais de passagens que não constam nos mapas oficiais. Existem ainda rumores nunca confirmados de que Derinkuyu poderia se conectar a outras cidades subterrâneas da Capadócia através de túneis gigantescos. Se isso for verdade, estaríamos falando de uma rede subterrânea com dezenas de quilômetros, construída em uma época em que civilizações ainda lutavam para erguer paredes acima do solo. Hoje, Derinkuyu é aberta ao público, mas apenas seus níveis superiores. O restante permanece isolado, silencioso, protegido pelas mesmas paredes que guardaram seus habitantes há milênios. E enquanto especialistas tentam decifrar seus segredos, uma verdade permanece. Derinkuyu não foi feita para ser vista. Ela foi feita para esconder, feita para proteger e talvez para preservar algo que ainda não entendemos. Por isso, a pergunta que ecoa entre arqueólogos, cientistas e curiosos é sempre a mesma. O que existia na superfície que fez um povo inteiro fugir para o subsolo?
A resposta continua enterrada. Depois de milhares de anos, a cidade ainda resiste em não revelar seus segredos. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Obrigado por assistir e até a próxima.